Eu agradeço ao Pai Celestial e à Mãe Celestial, por nos permitirem realizar essa santa convocação, no último dia da festa dos tabernáculos. Eu espero que toda a nossa família em Sião possa receber ainda mais abundantes bênçãos do Espírito Santo de Deus, através desse festival. A festa dos tabernáculos celebra a construção do tabernáculo. No 10º dia do 7º mês do calendário sagrado, Deus concedeu a Moisés o segundo conjunto dos 10 mandamentos, que ele trouxe consigo do Monte Sinai. Naquele momento, Deus ordenou que Moisés transmitisse completamente sua vontade ao povo e construísse um santuário, para guardar as tábuas de pedra, que tinham os 10 mandamentos escritos nelas. A festa dos tabernáculos é a festa que comemora a construção desse santuário. Assim, o significado e o propósito do santuário e da festa dos tabernáculos são inseparáveis. Foi a conclusão da construção do santuário que sinalizou que todas as festas que Deus deu aos israelitas chegaram ao fim com a celebração da festa dos tabernáculos. Essa é a última festa do ano sagrado. Em particular, há um significado muito importante no fato de que Deus prometeu derramar o Espírito Santo na festa dos tabernáculos. Devemos entender o assunto do santuário através desta festa dos tabernáculos. O santuário pode ser visto como um espaço em que o povo de Deus vem para adorar Deus. O lugar exterior é chamado de Santo Lugar e o lugar interior é chamado de Santo dos Santos. O Santo dos Santos está localizado mais ao fundo dentro do santuário. Deus mostrou a Moisés o santuário celestial no Monte Sinai e disse a ele para construí-lo, exatamente como tinha visto. O que o Santo Lugar e o Santo dos Santos representam? E que relação eles têm com o Espírito Santo e conosco hoje? Para entender corretamente todos esses assuntos, por favor, abra a Bíblia na Epístola aos Hebreus, capítulo 8. Hebreus, capítulo 8. Em Hebreus, capítulo 8, versículo 5, está escrito: os quais ministram em o que? Em figura e sombra das coisas celestes. Isso significa que a realidade do santuário pode ser encontrada no reino dos céus. Assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. O tabernáculo mencionado aqui se refere ao santuário. Assim, Moisés construiu o santuário, de acordo com as instruções que Deus lhe deu. Pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. O monte aqui se refere ao Monte Sinai. Moisés fez uma cópia exata do santuário celestial nesta terra. Há um significado muito importante contido nisso. Deus não disse que o pré-requisito para receber o Espírito Santo da chuva serôdia é conhecer a Deus? Hoje, se entendermos o Santo Lugar e o Santo dos Santos, podemos dizer que demos um passo muito importante no entendimento de Deus. No final, poderemos entender até o motivo pelo qual Deus estabeleceu o último dia da festa dos tabernáculos como o dia para conceder o Espírito Santo ao seu povo. O santuário onde o povo oferecia sacrifícios a Deus no Antigo Testamento não foi construído por acaso. Esse versículo explica que é uma cópia do que está no céu. Para explicar brevemente sua estrutura, a Bíblia nos informa que o lugar exterior é o Santo Lugar, e o local mais ao fundo é o Santo dos Santos. Esse assunto do santuário é uma parte muito importante da verdade, que todos nós devemos aprender nessa festa dos tabernáculos. Vamos para o Apocalipse capítulo 21 juntos. Capítulo 21, versículo 22. Nela, não vi santuário, porque o seu santuário. Quem é o santuário? É o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro.
A quem se refere o Cordeiro? Portanto, aqui, a Bíblia nos ensina que Jesus é o santuário. Por toda a Bíblia, o templo também é referido como o tabernáculo, o santuário, o santo lugar e a tenda da congregação. Quando o santuário móvel se tornou um edifício fixo, ele foi então referido como o templo. Contudo, ambos indicam a mesma coisa. Porém, se olharmos para as palavras dadas no versículo 22, está escrito: nela, não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. Vamos obter uma pequena dica desse versículo e continuar, indo para o Evangelho de João. A Bíblia descreve o Cordeiro, ou seja, Jesus Cristo, como o templo. Vamos prosseguir para o Evangelho de João, capítulo 2. Vamos ler juntos o Evangelho de João, capítulo 2, versículo 20. No versículo 20, está escrito: replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu, em 3 dias, o levantarás? Ele, porém, se referia. O que era o templo? Ao santuário do seu corpo. Está escrito também em Apocalipse capítulo 21, que o Cordeiro é o seu santuário. Em João capítulo 2, também está escrito que ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Isso significa que Jesus é a realidade do santuário mencionado na Bíblia. Cerca de 3.500 anos atrás, os israelitas ouviram a vontade de Deus através de Moisés, que desceu do Monte Sinai. Construam um santuário para guardar as tábuas de pedra dos 10 mandamentos. Podemos confirmar que o santuário, em última análise, representava e tinha como objetivo revelar Cristo. Em outras palavras, Deus colocou todo o conteúdo a seu respeito, no regulamento do Antigo Testamento. Em João capítulo 2, versículo 21, Jesus se referiu a si mesmo como o templo, conforme está escrito. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Há muitas verdades profundas escondidas dentro do templo. Por exemplo, para ir do santo lugar que estava na frente, para o santo dos santos que ficava ao fundo, alguém teria que passar por um véu que os separava. Porém, há um versículo na Bíblia que nos ensina que o véu representa Jesus Cristo. Vamos para a Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 19, está escrito: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Em algumas versões, diz apenas o santo lugar, mas a versão Almeida Revista e Atualizada, claramente menciona o Santo dos Santos. Portanto, o lugar onde temos confiança para entrar pelo sangue de Jesus, não é apenas o santo lugar, mas o Santo dos Santos, como está claramente escrito na Bíblia. Versículo 20. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. A Bíblia nos ensina que todo o templo representa Jesus, e também nos ensina que o véu também representa Jesus. O último dia da festa dos tabernáculos é o dia para receber as bênçãos transbordantes do Espírito Santo da chuva serôdia. O que Deus estabeleceu como pré-requisito para receber o Espírito Santo? Devemos prosseguir em conhecer a Deus, que é o pré-requisito para recebermos o Espírito Santo da chuva serôdia. O Pai não testemunhou isso no livro da verdade? Hoje, se entendermos o santo lugar e o santo dos santos, chegaremos a ter um entendimento completo sobre Deus. É por isso que Deus estabeleceu a festa da construção do tabernáculo como a última festa. Deus quer que seus filhos nesta terra compreendam o segredo do santo lugar e do santo dos santos. O templo representa Cristo. O véu representa Cristo.
Esse é um ponto de extrema importância. Então, qual é a forma do Santo dos Santos, localizado no fundo do santuário? Se entendermos o que o Santo dos Santos representa, podemos entender por que Deus deu tanta importância a esse dia da construção do templo. Para isso, vamos agora para o primeiro livro dos Reis, capítulo 6, versículo 14. No capítulo 6, versículo 14, está escrito: Assim, edificou Salomão a casa e a rematou. Também revestiu as paredes da casa por dentro com tábuas de cedro, desde o soalho da casa até ao teto, cobriu com madeira por dentro, e cobriu o piso da casa com tábuas de cipreste. Da mesma sorte, revestiu também os 20 côvados dos fundos da casa com tábuas de cedro, desde o soalho até ao teto. E esse interior ele constituiu em santuário, a saber, o Santo dos Santos. Era, pois, o santo lugar do templo de 40 côvados. O cedro da casa por dentro era lavrado de colossíntidas e flores abertas, tudo era cedro, pedra nenhuma se via. No mais interior da casa, preparou o Santo dos Santos, para nele colocar a arca da aliança do Senhor. Era o Santo dos Santos. O versículo 16 diz que o interior do santuário é o Santo dos Santos. Outra expressão para o Santo dos Santos é o interior do santuário. Era o Santo dos Santos. De quanto é seu comprimento? De 20 côvados de comprimento. Quanto de largura? 20 de largura e quanto de altura? 20 de altura. Assim, qual é o comprimento, a largura e a altura do santuário interior? Eles são todos iguais. Está descrevendo a forma do Santo dos Santos. Cobriu-o de ouro puro. Cobriu também de ouro o altar de cedro. Por que Deus fez o Santo dos Santos ter o mesmo comprimento, largura e altura? Por que Deus fez os israelitas se lembrarem do dia em que construíram o tabernáculo, chamando-o de festa dos tabernáculos, festa das cabanas e festa da colheita? Há um significado muito importante por trás disso. Já confirmamos anteriormente que todo o santuário representa Jesus Cristo. No entanto, quando olhamos para dentro do santuário, o santo lugar na frente e o Santo dos Santos, atrás estavam separados. O Santo dos Santos tinha 20 côvados de comprimento, 20 côvados de largura, e 20 côvados de altura. Seu comprimento, largura e altura eram iguais. Qual é o motivo pelo qual Deus o projetou dessa forma, e então nos mostrou? Vamos encontrar a resposta para essa pergunta no livro do Apocalipse, capítulo 21. Vamos ler Apocalipse capítulo 21, versículo 9 juntos. Então, veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Aqui aparece a esposa do Cordeiro. O Cordeiro não representa Jesus Cristo? O anjo mostrou a ele a noiva de Cristo. Versículo 10. E me transportou, em espírito, até uma grande e elevada montanha e me mostrou. O que o anjo mostrou a ele? A santa cidade. E qual é o nome da cidade? Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. O anjo mostrou a ele a cidade chamada Jerusalém. Vejamos o versículo 11. A qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e, junto às portas, 12 anjos, e, sobre elas, nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3, ao norte, 3, ao sul, e 3, a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha, por medida, uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade. Qual é o nome da cidade? Jerusalém. É quadrangular, de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento. E o que mais? Largura e altura são iguais.
Olhando para essa forma de Jerusalém, que é representada como a esposa do Cordeiro, podemos encontrar uma semelhança com a forma de uma certa parte do santuário, não é? É muito semelhante ao Santo dos Santos. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Como já confirmamos em João capítulo 2, o santuário representa Jesus Cristo. Hebreus capítulo 10, versículo 19, também nos esclarece que até o véu, que separa o santo lugar e o santo dos santos representa o corpo de Jesus. Deus projetou o Santo dos Santos, que está localizado na parte de trás do santuário, para ter a mesma largura, altura e comprimento. E ainda, no livro do Apocalipse capítulo 21, qual cidade tem as mesmas dimensões? A cidade Santa Jerusalém tem o mesmo comprimento, largura e altura. E está registrado que essa Jerusalém representa quem? Nos diz que representa a esposa do Cordeiro. Então, vamos descobrir qual é a relação que essa Jerusalém, a esposa do Cordeiro, tem conosco, indo para Gálatas, capítulo 4. Vamos para a Epístola aos Gálatas, capítulo 4, versículo 26. Em Gálatas, capítulo 4, versículo 26, está escrito: Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é? Quem é ela? Nossa mãe. Na verdade, aqui em Jerusalém, que tem o mesmo comprimento, largura e altura no livro do Apocalipse capítulo 21, realmente representa? Então, quem o Santo dos Santos representa? Deus Mãe. Deus criou um modelo dentro do santuário, incorporando a imagem de Deus Pai e a imagem de Deus Mãe, para que pudéssemos entender isso completamente. É por isso que a cerimônia que comemora o dia em que o santuário foi construído é considerada o regulamento mais importante da festa dos tabernáculos. Como um todo, nós o chamamos de santuário, mas também podemos nos referir a ele separadamente. O lugar exterior é o santo lugar, e o lugar interior é o santo dos santos. Vamos aprender sobre os graciosos eventos registrados, a respeito do santo lugar e do santo dos santos, indo para o livro de Ezequiel, capítulo 47, versículo 1. Ezequiel capítulo 47, versículo 1. Em Ezequiel capítulo 47, versículo 1, está escrito: Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo. Em outras palavras, o santuário. E eis que saíam águas. De onde? De debaixo do limiar do templo, para o oriente. Porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte, e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos, mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. De onde saiu a água? Está escrito que a água que saía do santuário se tornava um grande rio. Versículo 6. E me disse: Viste isto, filho do homem? Então, me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então, me disse: Estas águas saem para a região oriental, e descem a campina, e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão. O que acontecerá com as águas? Elas ficarão saudáveis. A água fluiu do santuário para o mar, e o mar se tornou saudável. Vejamos o versículo 9. Toda criatura vivente que vive em enxames. O que acontecerá? Toda criatura viverá, por onde quer que passe este rio.
E haverá muitíssimo peixe. E, aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Por onde quer que essa água flua, tudo se torna saudável e volta à vida. Esse rio é chamado de Rio da Água da Vida no livro do Apocalipse, capítulo 22, certo? Versículo 10. Junto a ele se acharão pescadores, desde Engedi até em Eglaim haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, às ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer, não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses, produzirá novos frutos, porque as suas águas, de onde sai essa água, saem do santuário, o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha, de remédio. Está escrito que a água da vida flui do santuário, e todos os seres viventes do mar vêm à vida, através da água que vem do santuário. De acordo com o livro do Apocalipse capítulo 17, versículo 15, o mar representa a sociedade humana. Quando a água da vida flui para o mar, que representa a sociedade humana, onde quer que a água vá, onde quer que ela chegue, o que acontece com todos os seres vivos? Todos eles ficam saudáveis. Esses milagres misteriosos acontecem. A água da vida que o Pai e a Mãe concedem à humanidade é a força motriz que confere vida e salva toda a humanidade. É isso que Deus está nos iluminando, através da festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos celebra o evento da construção do tabernáculo, e é aí que podemos encontrar seu significado. Deus nos mostrou mais uma vez uma revelação sobre esta cena. Vamos para o livro do Apocalipse, capítulo 22. Vamos dar uma olhada no Apocalipse, capítulo 22, versículo 1. Capítulo 22, versículo 1. Então, me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. Não é a mesma cena que em Ezequiel capítulo 47? Ezequiel capítulo 47 também diz que ela dará fruto todos os meses, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela, estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então, já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Para nos conceder essa bênção, Deus descreve a mesma cena encontrada no livro de Ezequiel capítulo 47, no versículo 17. Livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem, já que hoje é a festa dos tabernáculos, vamos ler esse versículo considerando o contexto do santuário. O santo lugar e o santo dos santos dizem. O que eles dizem? Vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser receba de graça a água da vida. O que foi dito que acontece? Onde quer que a água da vida flua, está escrito que tudo viverá. Por esse motivo, o que Deus disse no Evangelho de João capítulo 7 versículo 37, no último dia da festa dos tabernáculos, no Evangelho de João, somente o Pai exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. No Apocalipse capítulo 22, quem apareceu junto? O Espírito e a noiva, que são o santo lugar e o santo dos santos, dizem. Quem tem sede, venha a mim, e recebam a água da vida, para que possam ser salvos e viver. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E, se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas, que se acham escritas neste livro, sem acrescentar ou tirar nada.
devemos entender completa e corretamente o significado dessa festa dos tabernáculos e a razão pela qual Deus mostrou a Moisés o santuário celestial e o ordenou construir uma cópia dele nesta terra, no dia da festa dos tabernáculos. Para isso, todos os israelitas reuniram com todo o coração o material para o tabernáculo. A esse respeito, Deus nos ensinou que nossos irmãos e irmãs perdidos nesta época devem ser considerados como os materiais usados para construir o templo. Portanto, devemos pregar a palavra de Deus para cada alma, despertá-la e ensiná-la, para que possam receber a água da vida, que vem de Deus e sejam salvos. Todos nós devemos nos dedicar a essa obra de salvar toda a humanidade. Quando aceitamos, recebemos, cremos, entendemos e praticamos as palavras do Pai Celestial e da Mãe Celestial, a salvação da humanidade será concluída. Refletindo sobre isso, vamos entender o profundo significado das palavras dadas a nós através da Bíblia. Construa o tabernáculo, que foi proferida nesta festa dos tabernáculos, para que todos os irmãos e irmãs em Sião possam fortalecer ainda mais sua fé no Pai Celestial e na Mãe Celestial. Se testificarmos diligentemente ao Pai e à Mãe, as trevas certamente serão expulsas. Não diz, no livro de João capítulo 1, que Deus é luz? As trevas desaparecem onde quer que a luz brilhe. Assim, vamos pregar diligentemente. Nosso santo Deus Elohim veio como luz a este mundo de trevas. No fim, podemos descobrir que a vontade de Deus, de tornar conhecidos Deus Pai e Deus Mãe, estava oculta dentro do santuário. Esperando que todos os membros da nossa família de Sião tenham firme fé no Pai e na Mãe, e entrem no eterno reino dos céus. Gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.